fazer, pá. Liga no instante. Este vídeo foi filmado a 16 de outubro, um dia depois das chamas voltarem a Pedrógão Grande. No carro seguiam uma agente da PSP e um bombeiro de Pedrógão. Regressavam a Lisboa depois de um fim de semana mortífero em que só num dos dias houve mais de 500 incêndios. Assim que entramos no IC8, olhamos para o lado esquerdo e vemos coisinhas incandescentes penduradas nas árvores. Várias. Isto está logo a seguir à saída de droga, não é? Sim. Que filhas da p... Olha ali, é nos ramos, em cima. Olhámos à volta, não havia nenhuma razão para aquilo estar ali. Não havia fogo perto, o fogo estava muito mais para trás e não havia vento. Portanto, não poderiam haver projeções. Caiu do ar e ficou ali preso e pá... Não há fios de eletricidade a passar ali, não foi nada. Foi uma merda que mandaram. O objeto tinha assim cerca de um palmo, mais ou menos. Parecia que tinha uma... tipo uma coisa helicoidal dentro e estava todo a arder, tudo ardia, e depois a seguir pingava para baixo umas coisas a arder também, que iam pingando para o solo. Eu admito que aquilo teria qualquer tipo de combustível sólido agarrado a essa tal molazita e que a mola se via por ter ficado incandescente com o calor, e que cairia qualquer coisa para o chão, que seria já esse combustível na forma líquida. Olha, já vem o carro dos bombeiros. Não vale a pena que eles vão com ordens. Isto está tudo feito, está tudo combinado. Cabrões, pá. Não, somos bombeiros. Opa. Eu não tenho muitas dúvidas que tenha vindo do ar. Terá que ter vindo do ar. Para mim é aquilo que é mais plausível. Alinhadinhos ali, como se tivessem sido largados por um aparelho qualquer que ia naquela direção. Assim, tuca. Todos à mesma distância. Pá, não consigo precisar milimetricamente, mas estavam sensivelmente à mesma distância da beira do IC8. Todos eles. Tuca. Opa. O governo deu ordens à proteção civil para controlar os bombeiros. Mas nada disso acontecia. Portanto, terá que ser algo mais que voa baixinho. Um helicóptero, ou um drone, não sei. Estás a ligar? Vou ligar, mas não, deixa, não vais para aqui, não, senhor. Nem penses nisso. Aquilo foi largado ali ou atirado e a intenção era claramente causar um incêndio. Não vejo outra hipótese, sinceramente. Não, já está gravado, vamos embora, eu vou ligar. Sai lá daqui que isto é perigoso, não vale a pena. Foi no dia pior dos incêndios. Os incêndios estavam espalhados ao longo de cerca de 1 quilómetro, mais ou menos. Portanto, uma frente de fogo que arrancasse com 1 quilómetro de tamanho já é completamente difícil, já é muito difícil de parar. Se tivesse a temperatura e a baixa umidade que esteve durante o dia, aí pode ter a certeza que arrancaria ali uma nova frente que deveria ser muito difícil de parar e que provavelmente iria entrar dentro da vila de Pedrógão Pequeno. Aquilo já estava mesmo encostadinho à vila, não é? Nesse fim de semana terão ardido entre 120 mil e 150 mil hectares. Um número assustador que vem reforçar aquele que já é considerado o pior ano de sempre. Mais de 500 mil hectares ardidos. Eu acho que foi aqui que a gente começou a ver um clarão. Que era o lá incêndio que longe. estava lá ao fundo, Eu exatamente. estava a dizer que não podia ser projeções, aquilo estava. Exatamente, longe. estava lá longe. Podia muito bem vir pendurado nesses tais balões. Não sei, é um bocadinho estranho, não é? Não é o primeiro que a gente encontra e começa a ser um bocadinho suspeito. Já percebemos que os cabos que há aqui são cabos de comunicações e
o tipo de cabos que há e o tipo de postes também não tem nada que se possa parecer com aquilo. Portanto, teria que ser outra coisa qualquer. Para se ter uma ideia, a área ardida este ano é 4 vezes superior à registada no mesmo período em Espanha. Um negócio de milhões que passa por contratos milionários com empresas privadas e a conivência do próprio Estado. Os exemplos sucedem-se e atravessam vários governos protagonistas de negócios ruinosos sob suspeita que lesaram o Estado. Concursos com ajustes diretos e uma dependência quase total de empresas privadas. Portugal poderá mesmo ter pago 3 vezes mais a empresas espanholas que vendem e alugam aeronaves para combate aos incêndios e que funcionam em cartel. É um crime de lesa pátria. É, sem dúvida é um crime de lesa pátria. São números absolutamente assustadores. Absolutamente assustadores. Só nos contratos plurianuais gastamos 48 milhões de euros com o aluguer de helicópteros e aviões de combate aos incêndios. Nesta verba não está incluído qualquer reforço que tenha que ser feito e que num ano trágico como este ainda não foi sequer contabilizado. Os números deverão disparar seguramente para o dobro. É muito dinheiro. Eu acho que é um exagero. Sinceramente acho. Vejamos o exemplo dos 2 Canadair que temos. São alugados por 5 milhões de euros à empresa Agromontiar, a mesma que terá ficado com a posição contratual em Portugal de uma das empresas que está a ser investigada em Espanha por suspeitas de corrupção. Como se pode ver, uma das cláusulas do contrato autoriza mesmo a Agromontiar a subcontratar a empresa espanhola, que passou a ter a seu cargo a manutenção das aeronaves. Segundo o contrato, estão previstas cerca de 1.350 horas de voo para as 2 aeronaves. Cada hora custa ao Estado 3.700 euros. A assinatura é do então Presidente da Autoridade da Proteção Civil, o General Francisco Grave Pereira, em pleno governo de Passos Coelho. Estamos a falar de muito dinheiro com o aluguer, com os contratos de aluguer dos Canadairs. Estamos. 5 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Podíamos já ter comprado Canadair. Já podíamos ter comprado Canadairs. Estamos perfeitamente de acordo. Somos o único país da Europa que não tem Canadairs próprios. Portanto, temos a Espanha, temos a França, temos a Itália, temos a Grécia, temos a Turquia, até os nossos vizinhos a sul, Marrocos, têm Canadairs. O único avião que foi construído especificamente para combater incêndios foi o Canadair. E era esse que o país devia ter, pelo menos 10, 8 a 10. O desfecho poderia ter sido outro de Pedrógão se tivéssemos Podia, pode ser, podia ter tido outro desfecho, porque os meios aéreos pesados que vieram e que andaram lá a operar, chegaram tarde porque não são nacionais. Tiveram que vir de outros países, como tal chegaram atrasados, como é evidente. Nestes incêndios, o que é necessário é atacá-los logo o mais rápido possível. Há muitos helicópteros que são contratados, que não apagam os incêndios grandes. A maioria deles são contratados para apagar incêndios nascentes. São os helicópteros mais pequenos. Esses helicópteros não têm qualquer tipo de utilidade nos incêndios grandes? Não. Ou têm uma utilidade muitíssimo limitada. Descarregam, lançam 800 a 1.200 litros de água, de 800 a 1.200 só. Em incêndios muito grandes que desenvolvem altas temperaturas, a água praticamente nem chega ao chão. Aí evapora-se antes de lá chegar. Ai, a minha casa! Sabe-se agora que a falta de meios aéreos terá sido fatal. A fita do tempo do incêndio confirma que na fase mais crítica não havia nenhum meio aéreo em Pedrógão. Acredita que se os Canadair tivessem sido usados logo nestas primeiras horas, que poderia-se ter evitado o desfecho que teve este incêndio? Eu diria que sim. Canadairs espanhóis mostram um cenário devastador em Pedrógão. Vieram também italianos e até de Marrocos, mas a ajuda chegou tarde.
Quando falamos sempre no combate é preciso tudo o que vier à mão. E quando os incêndios que aconteceram este ano, é preciso tudo, nem sequer, se calhar, o que havia na Europa chega, porque eles são tão grandes e desenvolvem-se muito rapidamente, porque se calhar nós estamos a pedir fora, quando cá chega já ardeu tudo. É inconcebível que, sabendo que esse tipo de aeronave, que é fundamental no combate aos incêndios, eu não entendo que o nosso país não tenha, no mínimo, 4 aeronaves dessas suas. E continuo sem entender, eu e todo cidadão comum não entendemos porque é que esta atividade de combate de esforços florestais com meios aéreos não é uma missão prioritária, já há muito tempo, da nossa Força Aérea. A verdade é que, governo após governo, a compra dos Canadair nunca saiu do papel. Um avião anfíbio com capacidade para levantar voo tanto a partir de terra como de água e que em apenas 10 segundos recolhe até quase 6.000 litros de água. Porque é que essa vontade, que é expressa e transversal a todos os governos, porque é que isso depois não sai do papel, na sua opinião? Não é sair do papel. Os papéis são postos na gaveta. Eu próprio elaborei um documento no Serviço Nacional de Bombeiros propondo a aquisição de 6 a 8 Canadairs. Na altura, a proposta foi 6 a 8, porque até havia fundos da Comunidade Europeia que, em 75%, financiavam a aquisição. A Força Aérea não acolheu essa ideia, porque dizia que o combate a incêndios não era a missão da Força Aérea, o avião não ajudava nada ao cumprimento da missão da Força Aérea e, como tal, não tinha interesse nenhum em operar o Canadair. A Força Aérea, com aquele parecer, matou a proposta. Provavelmente até, digo eu, enfim, em tom crítico, que isso foi o que o Governo quis ouvir. Governo após governo, nunca ninguém se interessou. O que é estranho. As imagens são recentes, filmadas na semana passada. 8 helicópteros Puma encostados num hangar pertencentes ao Estado português. 4 estão em perfeitas condições, podiam ser usados nos incêndios. Estranha também que não sejam aproveitados quando são nossos, são do Estado, nomeadamente para o combate aos incêndios. Olha, até que há uns meses atrás, não estranhava muito, porque se os técnicos portugueses dizem, e da Força Aérea, que aquelas aeronaves não se adaptavam ao combate aos incêndios, eles é que são técnicos, eu não sou técnico dessa área. Mas a partir do momento em que, quando pedimos ajuda internacional, aparecem cá aeronaves dessas a combater incêndios, como é evidente, eu tenho que pôr em causa a informação que era dada. Afinal, os helicópteros adaptam-se ao combate ao fogo florestal. Portanto, não entendo porque é que, dispondo daquelas aeronaves, podendo elas ainda voar, porque é que não são utilizadas. Estás a referir à ajuda dos suíços, por exemplo? Por exemplo, a ajuda dos suíços. Estas imagens mostram helicópteros Super Puma que vieram da Suíça para ajudar a combater os incêndios que destruíram o centro do país em agosto. Quando foram desativados estas aeronaves, qual eram as condições em que estavam? Excelentes. Ficou surpreendido quando foram desativados, quando foram postos outros de lado? Muito surpreendido. Dizem que os outros que vieram substituir são um pouco melhores, um pouco mais rápidos. É verdade, se calhar, mas para os fogos não me interessa que também... Agora vamos comparar os custos, não é? Não me interessa que eles andem mais 20 nós à hora, não é? Na sua opinião, poderiam perfeitamente estar operacionais para o combate a incêndios, por exemplo? Julgo que sim. Alguém tem que me provar o contrário, que havia falhas de estrutura, porque eu não acredito, ninguém me falou nisso. Os motores, eles voavam nos Açores até há 2 anos, ou não sei o que eu tive lá. Estive com ele nos Açores, a apanhar pancadaria, que só Deus sabe, ventos tudo, sempre. E devido que encontre algum piloto da Força Aérea que lhe fale mal dos Pumas.
Em Espanha há pumas a operarem, pumas civis a operar na Galiza há muitos anos e são rentáveis. E são meios eficazes? São meios eficazes. A senhora vai a uma base na Galiza que é chamada Toen e vai lá, se for lá amanhã, encontra lá pumas. Há mais de 20 anos que operam na Galiza. Portanto, se operam na parte civil é porque são rentáveis. O assunto é recorrente em todos os governos. No de Sócrates, em que António Costa era ministro da Administração Interna, chegou-se a pedir um estudo a uma empresa de consultadoria que acabou mesmo por sugerir a reconversão dos helicópteros, garantindo ser essa a melhor solução em termos financeiros. Nunca chegou a sair da gaveta. Tenho assistido a reuniões daquelas que fico incrédulo como é que é possível haver tanta capelinha, tantos interesses dentro de estruturas importantes do nosso país e que efetivamente não ponham, como há pouco disse, acima de todos esses interesses de grupos e de grupinhos, e estou a falar de estruturas nacionais importantes, os interesses do país. Os estudos pedem-se, têm conclusões e depois não saem da gaveta. São os interesses a funcionar? São os vários lobos a funcionar? O que é que acha que está então por detrás desta má vontade em se avançar com isto? Outros interesses se levantam? Parece-me óbvio. Os meios aéreos aqui ao nosso sítio não chegaram. Não. Andaram aqui muito próximos, mas aqui no nosso local... Foi só os bombeiros? Não se aproximaram, foi só os bombeiros e, coitados, como o fogo era muito e os bombeiros também não dão para tudo, também não chegarem na altura ideal. Meu filho dizia assim, mãe, pai, a bocazinha sempre tapada. Por causa do fumo, a bocazinha sempre com um pano molhado, sempre assim. A gente aqui sabe de onde que a gente passou. Eu nem me quero lembrar. Olha, eu nem me quero lembrar. Não me foi preciso dormir, nem comer. Nem comer. Cuidado aí embaixo. O inferno. A nossa casa é logo ali. Herder, olha, herder. Eu fico assim nada, pronto. Deixa-me tirar as minhas cabras para ali. O que interessa primeiro é a sua vida, não é? Em julho, o inferno passou por aqui. Quase 20.000 hectares de área ardida. O fogo apareceu-nos aqui do lado de Abrantes, de caras aqui à nossa residência. E a gente, para livrar a nossa residência, tratarmos e fazer um grande esforço toda a noite para desviar daqui o fogo. E depois, ao voltar aparecer-nos uma avinete por cima de nós e largou um objeto, que não sei dizer o nome, nem deu para fixar o objeto que era, e ao lado de onde a gente tinha apagado e ao lado do que estava para apagar, apareceu a arder de repente. Aquilo que ainda cheio deitou o fogo e a gente tentou apagar, no sítio onde estava por arder, é que o aparelho deitou o fogo. E a partir daí ficarmos a pensar que a avinete é que foi a causadora do segundo acendimento que estava a passar. Mas viu mesmo o objeto a cair da avionete? Vi, pronto. Mas aquilo era um objeto que de lá de cima, eles é que o deitaram para baixo. E dizê-lo sempre, Aquele objeto, eu digo que era um barrete, mas aquilo fosse o que fosse, mas ateu. Mas porquê é que diz que era um barrete? Porque era preto e assim, era... Assim pelo tamanho. O tamanho. Era assim comprido, largou aquilo para baixo e puxou logo ali a arder. Ainda além que ardeu lá nas videiras, olha, andou perto da soleira da minha porta. Sabe o que eu digo, minha senhora? Sabe o que eu digo? Ele já nem sabe o que é que anda a fazer. E a gente também não. A gente também não. Não é a primeira vez que se ouvem estes relatos. Foi aqui que foi encontrado esse objeto? Exatamente. Ou atiraram ou veio por meios aéreos, não faço a menor ideia. E de repente começou ali a deflagrar um incêndio.
é um bocado misterioso. É que não estava aqui ninguém. O objeto foi encontrado pelo cão de Artur dentro da sua propriedade. Dificilmente poderia ter sido ali colocado pela mão de alguém sem ter sido atirado pelo ar. Há aqui pessoas que viram, dizem que são paraquedas que caem. Não sei se com esta peça, se com outras peças, não faço a menor ideia. Portanto, não há dúvida que isto é qualquer coisa que ou tem combustível ou tem algum explosivo. Mas o que é que as pessoas dizem? Que são objetos iguais? Aquilo a cair. Dos aviões e dos helicópteros? Dos aviões. Isto é um pano que está aqui, um género de um turco, com um tubo assim um bocado esquisito, não é PVC, é uma liga qualquer que eu desconheço, e lá dentro tem qualquer coisa que eu também não faço a menor ideia. A GNR vem cá buscar para levar para o laboratório? Foi aquilo que me disseram, que a GNR depois vem cá buscar para levar para o laboratório. Só este ano, 152 pessoas foram detidas por suspeita de fogo posto, quase o triplo das 53 detidas o ano passado. A verdade é que há muita gente a ganhar com este negócio que movimenta milhões. O que ninguém entende é como é que o próprio Estado tem sido um mau exemplo, não chegando sequer a ser responsabilizado. Estamos no governo de José Sócrates. Em 2005, 2 concursos públicos internacionais de fornecimento de meios aéreos foram anulados. Nessa altura, ficou provada a existência de um cartel. As empresas que se juntaram cobraram o dobro dos valores de anteriores adjudicações, lesando desta forma o próprio Estado. As empresas foram multadas em cerca de 310 mil euros. Inexplicavelmente, o governo nesse verão faz um ajuste direto para os meios aéreos, precisamente com as 2 empresas que, entretanto, tinham sido condenadas por cartel. Segue-se o negócio da compra dos Kamov, verdadeiramente ruinoso para o Estado. Pior do que isso, continua sob suspeita. Eu também não sei, ou pelo menos eu nunca vi, talvez seja falha minha, bem explicado em termos de opinião pública, a justificação para a aquisição dessas aeronaves. António Costa é o Ministro da Administração Interna, Rocha Andrade, o Secretário de Estado. São eles que protagonizam o pior negócio de sempre. Eu recordo-me que na altura em que os Kamov vieram, também foi prometido pelo governo português que a gente ia ter Berieves. Porque o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa visita à Rússia, prometeu isso. E tinha que comprar alguma coisa. Mas estranhou o negócio. Eu já tinha estranhado quando o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tinha afirmado e tinha dito aos russos que iríamos comprar aeronaves. Mas na altura o que eu dizia era assim, isso é política, são decisões políticas. Decisões políticas, como é que se pode criticar ou pode dizer alguma coisa sobre uma decisão política? Não se pode dizer nada, não é? Mas com o cargo que tinha, nunca aconselharia a compra dos Kamov? Na altura? Não, na altura não. Na altura não. Mas então porquê é que diz que na altura não recomendava? Por ser russo, por ter dificuldades, por haver muitas dificuldades na linha de manutenção, na logística. A logística necessária para os helicópteros e para os aviões russos têm outra tecnologia, não é tecnologia ocidental, a que nós estamos habituados, criaria sempre dificuldades, como está a criar e como criou logo a seguir. Não é? Fala o homem que até 2006 esteve no planeamento dos meios aéreos da Proteção Civil e Serviço Nacional de Bombeiros. Pouco tempo antes de eu sair, começou a ser diferente. Os cadernos de encargos passaram a ser elaborados no Ministério da Administração Interna. Modificou tudo. Portanto, as pessoas envolvidas eram outras, tudo era diferente. Está a querer dizer o quê? Que passaram a haver decisores políticos? No âmbito político, com certeza. Aquilo passou para o Ministério da Administração Interna. Quem são as pessoas que lá estão? Com pessoas discutindo e elaborando cadernos de encargos que, muito provavelmente, de incêndios pouco sabiam. Ou nada. A 22 de maio de 2006 é assinado o contrato para a compra dos Kamov, 6 helicópteros que vêm da Rússia. A Heli Portugal é a empresa escolhida para os trazer, mas os prazos acordados para a entrega não chegam a ser cumpridos. Os atrasos dos Kamov
variaram entre os 2 e os 3 anos. Mas de facto atrasaram-se, é verdade, e isso também custou 3 milhões e tal euros de penalidades à Heli Portugal. Uma penalidade considerada muito baixa pelo Tribunal de Contas, correspondente a apenas 14,9% do valor máximo que o Estado poderia ter reclamado. Os juízos do Tribunal de Contas referem mesmo que o secretário de Estado não terá acautelado o interesse público. Fernando Rocha Andrade não acautelou o interesse público, tendo, ao invés, e numa altura de incumprimento contratual que não podia desconhecer, aligeirado os requisitos de entrega das aeronaves e flexibilizado as condições de pagamento. Ou seja, o Estado foi claramente lesado pela mão do então secretário de Estado, que chega a antecipar o pagamento dos helicópteros que ainda não tinham sequer chegado. Não é credível que o secretário de Estado, dadas as suas funções, desconhecesse a real situação das aeronaves a fornecer. O secretário de Estado à época, o Rocha Andrade, foi inclusivamente acusado pelo Tribunal de Contas de não ter acautelado o interesse do Estado. Pois está bem, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Mas são contratos que demonstram alguma incompetência por parte de quem os fez, por parte do Estado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Estado é incompetente a fazer contratos. Estou 100% de acordo consigo, nesse aspecto. É uma crítica que eu faço há muitos anos, e não é só aos contratos do Camov, é aos do Camov, aos do Canadair, aos dos ligeiros. Nesta parte que eu percebo um bocadinho, porque já neste trabalho há mais de 20 anos, o Estado é tão incompetente que até assusta. Mas acha que é só incompetência? Eu acho que não é só incompetência. Em alguns casos eu acho que vai para além da incompetência. O negócio nasceu torto e torto continuou com o aval do próprio poder político. Seguem-se ajustes diretos para garantir meios aéreos à falta dos Camov, precisamente com a Heli Portugal, que estava em cumprimento. Mas foram pagas horas de voo que nunca foram concretizadas. Em 2008, por exemplo, o Estado pagou 2.312 horas de voo, quando os helicópteros só voaram efetivamente 1.269 horas. Como é que isto é possível, Dr.? Isso é possível, e eu também acho que isso não é bom, mas a culpa não é da Heli Portugal. O contrato que foi feito, e que é igual ao contrato que existe atualmente, garante um número de horas de voo a quem fazia a manutenção, quer os helicópteros voassem ou não. Portanto, é a mesma coisa que... Isto tem alguma lógica, mas também podia ter sido feito de outra maneira. É a mesma coisa dizer assim, olha, eu fico com o seu restaurante todo. Se eu encho o restaurante ou não, o seu restaurante tem 100 lugares, eu pago sempre 100 refeições. Pronto. O Estado garante um número mínimo de horas para ter o dispositivo todo a funcionar, todo ali garantido. Porque também não pode dizer assim, olha, quando eu preciso venha. Preciso venha, pois não está a estrutura montada. Mas admito que o Estado ficará lesado com uma situação destas. Admito, claro que admito. Eu, se tivesse feito os contratos, não tinha feito dessa maneira. Aliás, no estrangeiro os contratos não são feitos assim. Como se pode ver, em 7 anos foram faturadas cerca de 24 mil horas de voo, mas os Camov só voaram 14 mil. Verificou-se que entre 2008 e 2013 o total de horas nunca atingiu os limiares mínimos contratualmente estabelecidos. Porquê que quem gera a frota dos Camov não os manda voar? Essa é que é a pergunta importante. E porquê é que acha que isso acontece? Porque contratualmente podem mandar voar. Mas porquê é que acha então que isso acontece? Eu tenho a minha opinião, mas se eu disser, se eu disser isso na televisão vou preso. Ou levo logo com mais uma queixa-crime. Já tenho um processo do Dr. Miguel Macedo e uma queixa-crime do Dr. Marcos Mendes. Não está à espera que eu me exponha ainda mais, ou está? Não é? Você tem que perguntar lá às pessoas da ANPC, ao Secretário de Estado e aos ministros, os anteriores e os atuais, porque é que um Camov que pode voar a 3 mil euros, 2.400 euros por hora, com o desconto das horas extraordinárias, que é mais barato do que um meio ligeiro, que só leva 1.000 litros e um Camov leva até 4.000 litros, porque é que não os mandaram voar? Cada hora de voo num Camov é um preço... Que eu saiba, quem é que faz a manutenção dos Camov? São feitas por uma entidade privada, com certeza, não é? Ora, embora, como eu digo, a Força Aérea é uma atividade cara, a Força Aérea custa dinheiro também,
Mas estou convencido que não custará de certeza tanto como custa entregar os camóveis para manutenção a uma normalidade privada. E assim continua o negócio de governo em governo, nesta altura a pagar-se 4.169 euros por hora de voo. Miguel Macedo é o ministro que se segue e com ele o fim do contrato com a Heli Portugal, a extinção da EMA que geria os meios aéreos e que com este governo passa para as mãos da Autoridade da Proteção Civil. Um processo não menos polémico. O antigo ministro é suspeito de ter enviado à FAASA, a empresa investigada em Espanha por ligações ao Cartel do Fogo, o caderno de encargos do novo concurso dos Camov. A empresa não chegou a concorrer, mas, segundo o Ministério Público, teria sido mais tarde subcontratada pela Everjet, que acabou por ganhar o concurso. O senhor conhece o Dr. Miguel Macedo? Não, não conheço. Não conheço o Dr. Miguel Macedo. Então agora os ministros distribuem os cadernos de encargos por antecedência aos amigos? Então e os outros? São os parvos, são os bobos da corte que andam aqui? Quer-se transparecer para o público de que a Everjet subcontratou a FAASA para obter seja o que for. A Everjet não subcontratou a FAASA. A FAASA prestou um serviço de 2.000 e qualquer coisa euros em 2015, a pedido da Everjet, a pedido de outras entidades, para validar o estado dos helicópteros. São imagens inacreditáveis do estado em que se encontravam os Camov. Motores sem identificação, falta de reparações obrigatórias, extintores sem a devida manutenção. Mais de 200 desconformidades registadas quando os helicópteros mudaram de mãos. Estamos a falar de coisas gritantes. Estamos a falar de peças de origem duvidosa, estamos a falar de falhas estruturais, estamos a falar de corrosões, estamos a falar de manutenções que não foram feitas na devida data, estamos a falar de muitas falhas, coisas graves demais para serem verdade. Cerca de 200 desconformidades. Não, foram mais. Eu penso que deve ser 200 por helicóptero. É verdade. Detectaram, sim senhor. E o que é que eu tenho a ver com isso? Quando o Camov saiu da nossa oficina, a EMA, a NPC, que diz que a gente não fez bem o trabalho, escreveu um papel a dizer que estava tudo bem, que o Camov estava impecável. Em todas as vezes que nós fizemos intervenções, eles testaram as máquinas e confirmaram que estava tudo bem. Depois o que acontece a partir daí, o que é que eu tenho a ver com isso? Isso é um problema deles. Só que, claro, eles não quiseram assumir a culpa, porque senão ficavam mal vistos, e também vinha ao de cima, que foi uma estupidez gigante, mandar a ANPC gerir helicópteros. Pá, desculpem lá, mas isto o meio aeronáutico é uma coisa especializada, não é? É propriamente... Eu também não me vão pôr a mim a apagar fogos, espero, porque eu não percebo nada disso. E, portanto, eles fizeram imensas asneiras, percebe? Portanto, como eu já disse uma vez, e volto a referir, ou são corruptos, ou são incompetentes, porque eu já escrevi isto e não tenho medo de dizer isto, e depois, em vez de assumirem que são corruptos ou que são incompetentes, que eu não sei qual delas é que é, vieram dizer que a culpa era da manutenção. Dos 6 Camov comprados por 42 milhões, apenas 3 estão operacionais. Entre aquisição, manutenção e reparações, o negócio já vai numa fatura de pelo menos 348 milhões de euros. E os contribuintes a pagarem tudo isto. O que significa que se eles tivessem desempenhado 10.000 horas até agora, significa que cada hora ficou em quase 35 mil euros por hora. Portanto, é um valor absolutamente exorbitante, não faz qualquer sentido, porque a Força Aérea, até nos estudos que faz, digamos que já com uma estrutura montada e com os pilotos, não é? E digamos com todo o know-how existente e infraestruturas e tudo, falo por menos de 1.000 euros, não é? O grande problema é este, é que acrescentar esses custos à ineficácia da atuação desses meios. Se fosse ver isso em termos de percentagem do rendimento, isso é uma coisa astronómica, isso é uma coisa louca, não é? É um número gigante. É um número de veras gigante. Chocado? Chocado.
Num e-mail que a TVI teve acesso, João Almeida, secretário de Estado no governo de Passos Coelho, questiona mesmo o então presidente da ANPC pelo facto dos Kamov continuarem inoperacionais. Tenho de confessar a minha estupefacção. Não consigo compreender como não temos nenhum Kamov disponível antes de 1 de julho, como é possível acreditar no cenário agora apresentado. No incêndio de Pedrógão, os Kamov voltaram a falhar. Os meios aéreos foram insuficientes? Eu diria que sim. Foram mobilizados 2 meios aéreos, portanto um meio aéreo ligeiro para o ataque inicial e depois veio um meio aéreo pesado, um Kamov, que não esteve muito tempo, quer dizer, não realizou o tempo total, digamos, da missão por problemas técnicos e teve que voltar à base. Nesse dia, também tanto quanto julgo saber, haveria um outro Kamov que estava baseado em Ferreira de César, portanto era a base dele, mas logo de manhã foi mobilizado para um incêndio em Loures. Eu chamo a atenção que o incêndio de Loures, por muita importância que Loures possa ter, digamos, pela proximidade da capital, mas foi um incêndio que... Era um pequeno incêndio. 7 hectares. Mobilizou 300 meios recursos humanos e teve vários meios aéreos lá a atacar. 3 meses depois, a tragédia voltou a repetir-se na zona centro, com tudo a falhar novamente. Um dos Kamov estava, inexplicavelmente, em Lolé. Poderá ter sido por isso que não veio para o norte, porque vir para o norte com o balde pendurado chegava cá hoje. Nesta última tragédia, eu aí já lhe chamo outra coisa, já lhe chamo crime. No seu entender, a autoridade continua sem credibilidade, apesar das mudanças? Sim, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, neste momento, é um organismo neste país que não tem credibilidade nenhuma. Na autoridade continuam a existir os chamados bois, que não percebem nada de incêndios? Não tenho dúvidas nenhumas disso. E estou perfeitamente à vontade para, com quem quiser falar sobre isso, e chamar as coisas pelos nomes. As imagens são dantescas. O primeiro-ministro anuncia medidas que estavam na gaveta pelo menos há ano e meio. O reforço do papel das nossas Forças Armadas será particularmente significativo, sendo confiada à Força Aérea a gestão e operação dos meios aéreos de combate aos incêndios florestais. Este estudo é do tempo do governo de Passos Coelho. Foi pedido pelo ministro José Pedro Aguiar Branco e significava o regresso da Força Aérea no combate aos incêndios. As conclusões são claras. A Força Aérea é a opção mais viável, inclusivamente do ponto de vista financeiro, para concentrar em si os meios aéreos de combate aos fogos. O que o primeiro-ministro acabou por não dizer é que, quando toma posse, o estudo já existia, deixou-o cair e só agora o foi buscar depois da tragédia deste verão. Claramente que o simples facto dos mesmos meios estarem atribuídos à Força Aérea, só esse simples facto, nós quase que apostamos que se calhar o número de incêndios reduz-se para menos de metade, por exemplo. Só por isso. Só essa decisão. Pessoalmente tem conhecimento da existência deste cartel em Portugal? Tenho conhecimento. Pronto, tenho conhecimento dessas situações. Agora... E estamos a falar de um lucro de que valores? Estamos a falar de um lucro de que valores? Estamos a falar sempre de valores irrisórios. Mas de quantos, doutor? Centenas de milhares de euros. Nem sequer de milhões estamos a falar. Estamos a falar de centenas de milhares de euros, eventualmente. Nenhum político quis falar, desde o Ministro da Administração Interna, o atual e anterior, secretários de Estado, o Ministro da Defesa, o ex-ministro Miguel Macedo, o ex-secretário de Estado Rocha Andrade, o atual primeiro-ministro, a ANPC, a Autoridade de Proteção Civil e até mesmo a Força Aérea, que depende do Ministro da Defesa. Ninguém teve coragem de dar as respostas que se impunham. Os números impressionam. Mais de 100 vítimas nos incêndios deste verão. E se o pior dia do ano para estas pessoas tiver sido o melhor negócio da vida de outros?